Olá, mais uma aula de revisão de física com você. Meu nome é Ulisses e nessa aula vamos tratar de refração da luz, continuando nosso assunto sobre óptica, certo? Agora, o que vem a ser refração da luz? Refração da luz, vamos conceituar o seguinte: quando a luz passa de um meio para outro, ela sofre mudanças, podendo ser em sua direção e velocidade. Coloquei um exemplo aqui, ó. No vácuo, a luz tem uma velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Quando ela passa de um meio para outro, a luz proveniente do espaço, ela incide nesse meio e sofre um certo desvio, e também a sua velocidade diminui. Alguns exemplos, nós vamos ver que a luz, ao incidir perpendicularmente, ela não sofre desvio, mas a sua velocidade, a mudança, ok? Então, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, caiu para 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Houve aqui uma queda de velocidade, ou seja, quando a luz penetrou de um meio para outro, ela sofreu refração. Existe um índice de medir a relatividade entre as duas velocidades. Esse índice, galera, olha, é chamado de índice de refração da luz. O que vem a ser o índice de refração da luz? O índice de refração da luz é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que nós mostramos lá atrás, que era 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a velocidade da luz no meio, e no nosso exemplo, 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, fazendo um exemplo aqui, ó, qual vai ser o índice de refração no nosso exemplo anterior? Nós vamos, N é o símbolo do índice de refração, C, 3 vezes 10 a oitava, sobre 2 vezes 10 a oitava. Simplificando aqui, nós temos 1,5. No ar, o índice de refração é 1. Nesse meio vai ser 1,5. Então eu tenho uma razão, ou seja, qual é a porcentagem de perda, né, que eu tenho? Vamos dizer assim, de uma maneira mais grotesca. Mas olha o seguinte: dividindo 3 por 2, você vai ter 1,5. O índice de refração no ar é 1. E o índice de refração naquele líquido é 1,5. Então, a luz incidiu de um meio menor para maior, sofreu um desvio. Aqui nós vamos ver as leis da refração. As leis da refração é semelhante às leis da reflexão. Vimos anteriormente. As leis da reflexão nos mostram o seguinte: traçamos uma reta normal, usada muito na física, para representar, né, justamente o referencial aqui a alguma reta ou alguma outra reta. No caso aqui eu tenho um raio de luz. O raio de luz, esse raio que está chegando é o raio incidente. O raio que está atravessando o meio é o raio refratado. Aqui eu tenho índice de refração do ar e índice de refração do líquido. Meio ar, meio 2, líquido. A luz está passando de um meio para outro. Ela forma um ângulo. Esse ângulo 1 não vai ser igual ao ângulo 2. Vai ter uma diferença aqui, ok? Agora, podemos conceituar que a primeira lei da refração vai ser semelhante à reflexão. Até fizemos uma musiquinha. E aqui, o modo semelhante, nós vamos conceituar raio incidente, raio refratado e a reta normal estão no mesmo plano. E até podemos cantar novamente aquela musiquinha. Vamos lá, galera, comigo? O raio incidente, o raio refratado e a reta normal estão no mesmo plano. No mesmo plano. No mesmo plano. Então a primeira lei, olha aqui, a primeira lei é semelhante à lei da reflexão. Só muda o nome aqui, raio refratado. Ele não está sendo refletido, ele está sendo refratado, ele incide, ele penetra no meio. A segunda lei é a lei de Snell, que fala que a razão entre os índices de refração com o seno do ângulo 2 e o seno do ângulo 1 sempre vai ser constante.
Então nós vamos usar isso aqui nos exercícios. N1 vezes o seno do ângulo 1, N2 vezes o seno do ângulo 2. Tá ok? Agora, para finalizar, uma observação aqui, ó. Quando todas as vezes que o raio de luz incidir de um meio menor para um meio maior, ó, menor, N1 é menor que N2. O raio de luz, ó, o raio aproxima da normal. Todas as vezes, então, que o raio de luz incidir do menor para maior, ele aproxima. Ao contrário aqui, esse índice de refração é maior do que esse, ou seja, N1 aqui é maior que N2. Então o raio de luz vai afastar. Por exemplo, se aqui for 60 graus, nesse caso, quando o índice de refração é menor passa para maior, aqui vai ser 45, ou seja, vai diminuir. Estou fazendo um exemplo, dando dados aqui na cabeça. Agora olha só, se o ângulo aqui for 45, aqui já vai ser um ângulo maior de 60 graus, ok? Fica a nossa aula, um abraço e dedique-se cada vez mais à física.